Olá, estamos começando mais um programa Papo Coach. Esse programa que tem o objetivo de levar até vocês informações relevantes e importantes para o seu crescimento pessoal e profissional. Estamos aqui na TV Sete Lagoas e na TV Jornal da Cidade de Pouso Alegre e contamos com essa grande audiência que nos acompanha sempre e nos dá muito feedback. E também no nosso canal do YouTube, @hajacerto. Se você não conhece, corre lá e se inscreva, tem muita informação lá. E hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, que a gente vem falando dele na sequência de quase todos os programas aqui, que é do autorresponsabilidade. E nós vamos contar com duas pessoas fantásticas, que já estiveram aqui com a gente em outros programas e vão colaborar muito mais com a gente, que é a Andréa Amaral e a Érica Leite. Olha um pouquinho que elas trazem pra gente. É muito comum, gente, a gente colocar culpa nos outros. A responsabilidade das nossas dificuldades, dos nossos resultados nas pessoas. Olha, nós não temos como prever, nós não temos como saber como que as pessoas irão nos tratar, o que a vida irá nos trazer, mas Legal, né? Então não saiam daí, tem muita informação relevante e importante para você fazer esse autoconhecimento e ter a autorresponsabilidade sobre a sua vida. E o que é isso? O que é autorresponsabilidade? É a capacidade que a gente tem de nos responsabilizarmos pelo sucesso ou pelo nosso fracasso. Tudo depende da gente. Então a gente tem que ser proativo para que as coisas aconteçam, né? E tudo pode ser o seguinte, direto ou indiretamente. A gente tem duas opções sempre. Chorar, né, que não fez, ou fazer e rir do seu sucesso. Tá? E na hora que a gente fala das duas opções, que é o seguinte, você tem a opção de arregaçar as mangas e honrar os seus compromissos e fazer o que você quer, ou você tem como fazer o seguinte, passar para frente, né? Isso não é comigo, eu vou me vitimizar com isso. E é o grande problema. Então, quando você traz para você próprio, para si próprio, você é a única pessoa que consegue agir dessa forma. Então, só você só controla você. Você não consegue controlar os outros. E olhe que nem você direito você se controla. Então é uma forma de você conseguir ter mais assertividade na sua vida. E fugir do vitimismo. Porque o vitimismo é uma fraqueza que a gente tem. Porque quando eu falo assim, eu não consigo isso por causa do outro, eu estou tirando a responsabilidade de mim. E isso fica muito mais fácil, eu fugir das minhas responsabilidades. E como é que eu resolvo isso? É sempre fazer o meu melhor. Eu tenho que sempre produzir o melhor que eu possa ser. Lembrando que o melhor é sempre a mim em relação a ontem. Então eu sempre vou fazer essa melhoria em relação ao que era ontem. Então assim eu vou conseguir, sem dúvida, fazer muito melhor. Isso no pessoal, no profissional e em qualquer parte da minha vida, no relacionamento, em qualquer situação. Assim eu vou fazer muito mais resultados positivos para mim. E geralmente isso acontece, desse vitimismo, é só quando alguma coisa negativa acontece. E aí você vitimiza. Porque quando alguma coisa boa acontece, você não vitimiza. Ah não, isso é culpa do outro. Não. Quando alguma coisa acontece, você fala assim, foi eu que fiz, né? E tem muitas horas que a gente esquece do formato da equipe e a gente traz isso para o eu. Eu fiz, eu consegui, quando na verdade existe uma equipe por trás disso. E isso na consultoria de gestão empresarial, a gente vê isso muito acontecer. Inclusive com os gestores, né? Aquele programa que a gente fez aqui no Papo Coach, de líder ou chefe. Você é ditador ou você é um líder, uma pessoa que lidera as pessoas para o sucesso? Então isso é importante. E na hora de culpar os outros, é muito mais fácil você culpar os outros. Porque você tira toda a responsabilidade de você. Então quando você delega isso para os outros, que aquele fracasso, aquele negativo que aconteceu é culpa dos outros, fica muito mais simples. Você se torna vítima de tudo. E isso, na verdade, está te engessando. Isso está te atrapalhando. E para falar mais com a gente sobre isso, nós vamos trazer a nossa amiga Andréa Amaral para falar muito sobre isso. Olha que legal. Eu sou Andréa Amaral, sou coach analista de perfil comportamental e estou aqui hoje, a convite do Aldrin, para falar um pouquinho sobre um tema que eu adoro. Primeiro quero agradecer
por essa oportunidade, por estar aqui somando com vocês. O conceito que eu quero trazer é um conceito que mudou minha vida. Mas antes eu quero te perguntar, se você pudesse mudar alguém para sua vida, ser mais feliz, para ter uma vida mais abundante, alguém ou alguma situação, quem você mudaria? Seus filhos, seus pais, seu cônjuge, seu líder, as pessoas que você convive diariamente, Deus, o mundo, sua empresa, quem que você mudaria? Pensa aí. Resposta que eu quero te dar é a seguinte: para você ser mais feliz, você tem que mudar você mesmo. Você só pode mudar a si mesmo. E o assunto que eu tenho para falar para vocês hoje é sobre autorresponsabilidade. É um conceito que pode transformar a sua vida. Ele transformou a minha. E eu vou te falar um pouquinho desse conceito para você poder introjetar um pouquinho, conhecer um pouquinho desse assunto. Você vai estudar mais, você pode transformar a sua também. Sabe o que é autorresponsabilidade? É você ser responsável pela sua vida. Entender que todos os resultados que você tem são responsabilidade sua. Que você vai colher aquilo que você plantar. Que todos os seus resultados são consequências dos seus pensamentos, dos seus sentimentos e dos seus comportamentos. Inicialmente é difícil a gente introjetar esse conceito. Às vezes dói. Para mim doeu no começo. Quando você começa a estudar mais fundo, você pensa assim, não, mas eu sou responsável por tudo na minha vida? E fulano? E cicrano? E a empresa? E o governo? Não sou responsável por tudo não. Mas nós somos. Porque tudo depende de como eu reajo às circunstâncias. Olha só, a pessoa autorresponsável é uma pessoa que entende que o barco da vida dela, o comando da vida dela é dela. Não é dos outros, não é do outro, não é de ninguém, é seu. Eu entendo que aquilo ali é meu. E olha só, quem não tem autorresponsabilidade costuma contar muitas historinhas. O que é historinha? É aquilo que justifica, que explica os nossos erros. Para todo ato que a gente não faz que não é legal, vai ter uma historinha. E a gente começa a contar a historinha. Ah, eu fiz isso por causa daquela pessoa. Eu não fiz isso por causa de fulano. É muito comum, gente, a gente colocar culpa nos outros. A responsabilidade das nossas dificuldades, dos nossos resultados nas pessoas. E aí são as historinhas que a gente conta. Olha só o que acontece. Eu falo assim, por exemplo, eu não tive motivação dos meus pais para poder estudar, não tive estímulo nenhum, então eu não estudei. Meu marido me abandonou, então hoje minha vida não caminhou, eu não ando com a minha vida, eu fui traída. Então é uma bengala que você usa para poder justificar os seus resultados ruins. É muito mais fácil, pensa para vocês verem. Eu culpar o ex-marido, eu culpar os pais, eu culpar meus filhos, eu culpar minha empresa, eu culpar meu gestor, eu culpar o governo, do que assumir as minhas responsabilidades, do que agir nesse mundo com ação, do que ir caminhar, do que fazer o que precisa ser feito. Porque o autorresponsável, ele faz o que precisa de ser feito. Ele não fica na zona de conforto. Zona de conforto é aquele lugar que a gente fica confortável, né? Que a gente fica ali sem fazer muita coisa. Às vezes nem tá muito bom, mas eu permaneço ali. O autorresponsável, ele não fica na zona de conforto. Ele faz tudo que é necessário para ele ter uma vida mais feliz, para ele ter uma vida mais abundante, para ele viver com mais leveza, para ele ter uma vida mais plena. Ele corre atrás do que ele quer. E ele não fica contando historinha. Porque tem muitas historinhas que a gente conta que são até verdades. Mas a gente usa aquilo para a gente se enganar. E o pior de tudo não são as historinhas que a gente conta para os outros. A gente conta muitas historinhas para os outros, muitas.
Mas o pior são historinhas que a gente conta pra gente mesmo. As autossabotagens que a gente faz com a gente. Então a gente conta história para convencer a nossa mente que a gente tá certo e tá tudo bem. Se eu, por exemplo, conto a historinha que eu não faço atividade física porque eu não tenho tempo, porque eu trabalho demais, fica lá explicado para minha mente que eu tenho justificativa para não fazer atividade física. Né? De repente eu tenho um peso, tô acima do peso, e às vezes eu justifico com isso, eu não tô acima do peso porque eu não tenho tempo de preparar uma alimentação saudável. Olha como é que é uma historinha que convence a gente. Convence os outros também, né? Mas essas são as historinhas piores, as que a gente usa de bengala para justificar a nossa omissão, para justificar a nossa falta de ação, para justificar a gente se manter no mesmo lugar e com a mesma vidinha que a gente sempre teve. Tem uma música, né, do Zeca Pagodinho que fala assim: deixa a vida te levar. Não vou cantar aqui não, tá, gente? Porque senão vocês vão sair correndo. Mas prestem atenção na letra dessa música. Deixa a vida te levar, não. Você que é o protagonista da sua vida, isso é autorresponsabilidade. O mar, se você tá num barco, o mar, o vento, você não comanda, né? Quem vai comandar é Deus. Mas para que lado que você vai mandar esse barco? Como é que você vai conduzir os lemes? É você. Então eu te convido a ser autorresponsável, a usar esse conceito na sua vida. A partir de hoje, procure, estude, vá atrás, entenda esse conceito e traga ele para sua vida. Insira ele na sua vida. Muda tudo. Você vai parar de falar assim: eu estourei hoje porque fulano falou assim comigo. Eu fui grossa com ele porque fulano falou assim comigo. Não. Se você foi grossa com ele porque você perdeu o controle. Porque você não soube se controlar. Sabe aquela pessoa que é grossa com os outros todo dia? E ela sempre tem uma justificativa. Mas fulano fala assim comigo, ciclano fala assim comigo. Essa pessoa tem que aprender a se autorresponsabilizar e entender que não é responsabilidade dos outros. Ela que não sabe gerenciar suas emoções. Ela que não sabe controlar suas emoções. Então é isso, a autorresponsabilidade. A gente olhar pra gente. Falar assim: olha, esse comportamento aqui eu posso fazer diferente, eu posso ter um comportamento diferente nessa situação. Eu sou autorresponsável quando eu trago isso para mim. Entendo que tudo que eu faço, todos os meus resultados são consequências dos meus comportamentos, do que eu penso, do que eu sinto. Então agradeço todos a vocês, espero que esse conceito faça diferença na vida de vocês, que vocês procurem conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto. Convido vocês para continuar assistindo o Papo Coach, continuar com a Audrey aí, porque vocês vão crescer cada dia mais. Convido vocês a me seguir no perfil do Instagram que está aqui embaixo, onde eu posto conteúdos para você se desenvolver, para você se tornar uma pessoa melhor, para você se transformar. E também no YouTube, meu canal do YouTube, eu faço podcast diário para você se transformar, chama-se Transforme-se. Você vai crescer, ter uma vida mais feliz, uma vida mais plena, uma vida mais abundante, tá? Muito obrigado e leve esse conceito para sua vida. Vai fazer toda a diferença. Um grande abraço e até a próxima. Demais, né? Muita informação relevante e importante. A gente tem muito mais coisa aqui. Tá? E essa parte do vitimismo que atrapalha tanto a gente vê isso no mundo corporativo com acontecendo muitas vezes. Por exemplo, a pessoa fala assim: se a minha equipe não fosse tão ruim, a minha empresa seria melhor. Se meu casamento não tivesse tão desgastado, eu seria muito mais feliz, eu teria uma relação muito mais saudável. Se eu ganhasse mais dinheiro. Então esse vitimismo é sempre o si. É sempre você se colocando numa situação que poderia estar acontecendo. E lembrando que os dois males da humanidade, os dois grandes males, que é ansiedade e depressão, é porque acontece quando você não está no presente. A ansiedade é quando você está pensando no futuro. Tipo assim,
Será que eu vou conseguir aquela vaga de emprego? Será que eu vou conseguir fazer aquilo? Então você está sempre pensando no futuro, onde você não consegue resolver nada. E a depressão é quando você pensa no passado. Poxa, era tão bom quando eu tinha aquilo que eu perdi. Poxa, eu era tão feliz e não sabia, né? Então, assim, é justamente isso. Quando você parte dessas duas etapas, que você tem depressão do passado e ansiedade do futuro. A gente vai trazer um programa muito legal sobre isso também. E quando a gente usa esse vitimismo, é sempre o se. Se eu ganhasse mais, se minha equipe fosse melhor, se meu relacionamento fosse bom. Entendeu? Então, assim, lembrando que você é que tem que ser proativo para isso resolver. E o que acontece quando você tem esse costume, essa sabotagem, né? Essa autorresponsabilidade, quando você não executa ela? Você gera estresse no trabalho, você gera mais conflitos, você atrapalha a sua produtividade, você tem uma menor produtividade em função disso. Você gera mal-estar em todas as pessoas na equipe. Você gera contamina o ambiente todo com isso. Você gera mais tensão, as pessoas trabalham tensas. Por quê? Porque ninguém sabe onde você vai. Se você não é autorresponsável, se você não aceita suas culpas, e vamos corrigir junto, errar é humano, permanecer no erro é burrice, mas vamos corrigir juntos. E aí você cria obstáculos na sua vida. E quando você desenvolve isso, tudo, você atrapalha até a comunicação interna da empresa e de qualquer relacionamento. Então essa parte de autorresponsabilidade é muito importante. E para falar mais com a gente sobre isso, de uma forma fantástica, nós vamos trazer a Érica Leite, que tem um conhecimento abundante com a gente sobre isso também. Olha que legal que ela traz para a gente. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Érica Leite, eu sou pastora, escritora e palestrante. Eu estou muito feliz de estar aqui novamente participando deste quadro aqui com vocês. Me sinto assim muito honrada pelo convite. E hoje nós iremos falar sobre a autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade é a consciência que eu tenho de ser a única pessoa responsável pela minha vida. Eu sei que nós poderíamos abordar vários assuntos ligados à autorresponsabilidade, mas eu gostaria de usar essa minha pequena participação aqui para te trazer um alerta a respeito do vitimismo. O vitimismo é o maior autossabotador que nós temos e usamos para que nós não venhamos assumir a responsabilidade das nossas vidas. É quando nós pegamos todos os nossos acontecimentos, os nossos abusos, traumas, lutas e transferimos toda a responsabilidade, a chave das nossas vidas nas mãos daquilo que nós vivemos, como uma maneira de justificar o lugar que eu me encontro hoje. Este é o maior sabotador que nós podemos encontrar, que impede com que as pessoas elas venham ter essa consciência de que a sua vida pertence a si mesma, que ela é responsável. Olha, nós não temos como prever, nós não temos como saber como que as pessoas irão nos tratar, o que a vida irá nos trazer, mas eu sim tenho a escolha, eu sim sei e posso controlar a maneira que eu irei reagir a todos esses acontecimentos que são tragos para a minha vida. Então, nós precisamos saber fazer a escolha certa. Nós precisamos saber nos posicionar diante das dificuldades, das circunstâncias que a vida vem nos proporcionar. Eu não tenho como escolher como que as coisas irão acontecer na minha vida, mas eu tenho como escolher a maneira que eu irei me posicionar diante delas. Ou eu irei estacionar, estagnar a minha vida e lamentar e terceirizar para outras pessoas, para situações, a maneira que eu vivo hoje, ou eu pegarei tudo isso que eu estou vivendo e transformarei em bagagens, em vitórias, em conquista, porque nós sabemos que a vida é a maior escola que o ser humano pode se inscrever. Isso aí nós não temos dúvidas. Então, olha, um conselho que eu te dou, se você deseja ser uma pessoa livre de traumas, se você deseja ser uma pessoa que queira vencer na vida, conquistar, um conselho eu te dou é assuma a responsabilidade da sua vida. Olha, não coloca a chave da sua vida nas mãos do seu agressor, das dificuldades, porque isso não irá mudar, não irá transformar
a sua realidade. A minha realidade, ela é escrita por aquilo que eu permito que fique e por aquilo que eu permito que saia. Então, olha, elimine os lixos, os lixos emocionais, elimine tudo aquilo que te prende aquilo que você viveu. Então, eu espero que através desta pequena participação, os teus olhos podem se abrir para que você possa viver o melhor dessa vida, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Então, tá demais o programa, né? Então vamos lá, vamos começar a ser autorresponsável, vamos ser responsáveis pelos nossos atos, pelas nossas ações, porque aí a gente vai ser responsável pelo nosso sucesso. E, consequentemente, a gente vai corrigir o nosso fracasso, que a gente foi responsável por ele se ele aconteceu. Quando é assim, o céu é o seu limite. Por quê? Porque você está no comando da situação. Você está tendo proatividade. E como é que você faz isso? Começa mudando seus hábitos. Começa a entender o que você está fazendo aqui. Começa a ser proativo, a ter seu sonho e a correr atrás dele. Tá? Busque o autoconhecimento, conheça-se. Entenda como você se vitimiza, por que você se vitimiza. Isso vai te dar mais habilidade social quando você começa a resolver isso. Tá? Você, quando começa a resolver, você começa a mudar os seus hábitos e você cria hábitos novos. Você começa a se autoconhecer e esse autoconhecimento vai se tornando cada vez maior. A sua habilidade social cresce. Por quê? Você começa a ser uma pessoa mais interessante. Você começa a diminuir, inclusive, as suas crenças limitantes. Você se torna mais capaz. Você se torna mais sucesso. Você vai realizar mais coisas de sucesso. E você, com isso, vai reduzir os conflitos. Porque você não vai ter muito o que ficar reclamando mais. Você não vai ser vítima mais. Você vai criar excelentes oportunidades de futuro, criar perspectivas para seguir o seu caminho e vai se tornar referência. As pessoas vão querer te seguir. Por quê? Porque você vai ser uma pessoa de sucesso. Você vai ter crescimento. E isso é imprescindível. E isso vai te dar uma satisfação pessoal que vai ser só sua, mérito seu. Por quê? Porque é você que está fazendo isso. E aí você fala assim, Aldrin, como é que eu faço isso? E eu vou te dar algumas dicas. Sempre se autoavalie-se. Entenda quem você é. O autoconhecimento faz parte disso. Entenda quem você é para você saber como é que você pode se curar. Identifique quais os momentos que você está sendo vítima. Por que você está sendo vítima? E comece a corrigir isso também. Use a autoconsciência. Comece a refletir você com você mesmo. Você pode ser a pessoa melhor do mundo ou a pior do mundo. Só que você tem que ser único para você. Você não pode ter personagem para você. E o mais importante que a gente sempre fala aqui, seja proativo. Se você quer um sonho, corra atrás dele. Tenha resiliência para você não desistir. Mas seja proativo para você conseguir as coisas. Tenha uma visão sistêmica do todo, como é que eu posso alcançar aquilo, como é que eu posso conquistar os meus objetivos. E tenha foco nos seus resultados. Porque só assim você vai conseguir chegar lá na ponta. E, gente, comemore as pequenas vitórias, comemore tudo. Isso gera o auto-merecimento. Isso é muito importante, isso vai te fazer mais feliz. Isso vai gerar felicidade em você. E algumas dicas ainda. Cale-se mais. A gente tem 2 ouvidos e uma boca, para ouvir mais e falar menos. Então cale-se um pouco mais e aprenda um pouco mais. Reclame um pouco menos. Reclamar é pedir alguma coisa, né? Reclamar é pedir de novo. Então reclame menos para você não pedir muita coisa ruim. E busque se você quer o que você quer. Então busque assim. Busque quem eu sou, o que eu posso fazer. E não quem são os culpados por isso. Busque as realizações que você quer. Seja vencedor. Comece a imaginar isso antes de acontecer para você ver isso acontecendo. Aprenda com seus erros. Aprenda com os erros dos outros também, que economiza tempo e economiza dinheiro. E não justifique demais. Entendeu? Seja proativo. Errou, reconheça o seu erro, corrige logo. Alcance os seus objetivos. E julgue sempre suas atitudes. Vê o que você está fazendo, se está certo. Coloque você na sua avaliação diária. Não perca tempo com isso. E o programa Papo Coach vai ficando por aqui com mais esse assunto sensacional. E eu agradeço demais a presença de você. E se você gostou desse assunto e acha que pode ajudar alguém, mande esse link para ela. Tá? Compartilhe esse vídeo. E se você não é inscrito no nosso canal, @ajacerto, se inscreva. Nós estamos no YouTube, no Instagram,
tem sempre muita informação, toda semana diferente informações para vocês. Então vocês são sempre bem-vindos aos nossos canais. E não esqueça, só depende de você o seu sucesso. Então faça a diferença. Um grande abraço e até o próximo programa.